e canta conosco. Solidário, Escreve aqui sinal contrário no quotidiano para que o pano abra. lugar diferente, flauta e piano, rico, profano, vidente, vinho, bagaço, curto, circuito, contra, corrente, improvisa cadente, estar contente. Boa noite, bem-vindos a mais umas fatias de Conversa de Cá, uma tertúlia organizada semanalmente pelo grupo de teatro Fatias de Cá, sempre às sextas-feiras, sempre às 21h21. Estas sessões decorrem aqui no sótão da sede do Fatias de Cá, em Tomar, na Corredora, mas também são transmitidas em direto, em streaming, no canal do YouTube do Fatias de Cá, onde as pessoas podem acompanhar e podem colocar questões no chat do canal. Em todas as sessões temos dois convidados. Hoje temos como convidado António Paiva, ex-presidente da Câmara Municipal de Tomar, e Carlos Carvalheiro, diretor artístico do Fatias de Cá. Como jornalista convidada temos Elsa Ribeiro Gonçalves, do jornal Cidade de Tomar. Vamos iniciar mais esta sessão e a pergunta base, como sabem, é esta: de que é que Tomar precisa? É o mote de todas as sessões e é o ponto de partida para mais esta conversa, que espero que seja do vosso agrado. António Paiva, boa noite, bem-vindo. Será complicado de perguntar-lhe do que é que Tomar precisa, porque é difícil resumir numa proposta única, imagino. Boa noite. Sim, naturalmente. Aliás, eu acho que cada um de nós tem a sua ideia sobre o que é que Tomar precisa, o que é que Tomar, em função daquilo que Tomar já é. Eu venho com 3 propostas e divididas da seguinte forma. Primeiro, uma cidade forte, limpa, verde e atual. Uma cidade patrimonial, servida por infraestruturas e bem equipada de equipamentos públicos, ela já é. A segunda proposta é de um concelho que seja motor da região e consciente do seu papel na região. E a terceira, um médio Tejo, onde nos inserimos, que seja interveniente, se possível coeso e com uma missão precisa e definida no contexto nacional e internacional. E vou centrar a minha intervenção nestes três pontos. Muito bem, temos então muito que conversar. Carlos Carvalheiro, boa noite. Chegou a tua vez de estar aqui deste lado. A pergunta é esta: de que é que Tomar precisa? De inverter o sentido do trânsito na Ponte Velha. Como assim? Precisávamos de virar o trânsito ao contrário para aproveitar o parque de estacionamento que está debaixo ali do pavilhão porque senão, se fizer como está agora o trânsito a funcionar, as pessoas é quase como se fosse um labirinto conseguirem lá entrar. E se virássemos o trânsito ao contrário, criávamos as condições de as pessoas estacionarem diretamente o carro e alargar a cidade. Ok, Carlos, já vai ter a oportunidade de desenvolver a sua ideia, mas, portanto, resume-se a só essa proposta. No momento ficamos assim, que é para ser uma coisa prática de fazer a partir da semana que vem. Ok, muito bem. Então, voltamos às propostas de António Paiva. 3 propostas, e começamos pela primeira. Pronto. Podia explicar melhor o que é isto de uma cidade forte, verde, com atual, todas estas características? Sim, forte, limpa, verde e atual. Ok. Forte como? Forte naquilo que são as funções de cidade. As funções de cidade, começando logo por a habitação,
a habitação de qualidade, a qualidade de vida expressa pelo menos nestas vertentes, na vertente da educação, da saúde, da cultura e do desporto, dos espaços verdes e do lazer. Por exemplo, o Parque das Avessadas, que está abandonado já, vai para quase uma década. Depois, uma cidade limpa. Limpa, desde logo, do ponto de vista daquilo que são a gestão eficaz dos resíduos. É preciso lembrar que aqui há 2 décadas atrás, tínhamos ainda uma lixeira atrás do convento. Ainda lançávamos os esgotos para o Rio Navão. Tudo isso hoje está ultrapassado. Mas ainda não temos uma gestão eficaz dos resíduos. Requalificar os espaços que ainda temos, requalificar estes espaços que estão degradados. Deveria ser uma prioridade da cidade. E continuar a aumentar os espaços verdes. Deliberadamente. Todos os anos há um incremento de espaços verdes, um incremento no número de árvores que são plantadas. Que não tem havido até agora. Defendo que deve haver esta lógica de caminhar num determinado sentido. Neste sentido de aumentar os espaços verdes, criando condições para que a qualidade de vida na cidade seja cada vez melhor. Ela já é boa, já é acima da média e é uma das características que Tomar tem que deve ser mantida. E quando falo em verde, é ter mesmo uma política de intervenção ao nível destes espaços verdes e de interação dos espaços verdes com aqueles que moram à volta destes espaços verdes. Isto parece-me absolutamente fundamental, aplicar uma espécie daquilo que eu gostava de chamar o conceito de condomínio aberto, por contraposição do condomínio fechado, daquele espaço que é de todos e deve ser preservado. Temos de tirar condições para que ele seja preservado. Tenho visto alguns a degradar-se e é muita pena que não estejamos a aumentar este número de espaços, mas em contrapartida alguns deles estejam a diminuir. Depois atual caminhando para a autossuficiência energética das habitações, desde logo dos equipamentos públicos. Portanto, dá muito trabalho, é verdade, mas caminhar neste sentido é fundamental, porque temos de nos manter constantemente atuais. E para nos mantermos constantemente atuais, não podemos ter os pavilhões a gastar energia como gastavam há 10 anos atrás. Não, já há muitos pavilhões que começam a ser autossuficientes. Tem de acontecer isso em Tomar, as piscinas têm de ser autossuficientes. Demonstrar uma certa sensibilidade ambiental como modo de vida. E o que é que eu entendo como modo de vida? Qualquer projeto devia ter esta sensibilidade ambiental como mote. Eu até concordo que alguém que se pense que o que se fez na Várzea Grande, que é um trabalho interessante, foi aumentar a impermeabilização do solo. Quando pregamos que dentro do centro histórico os privados não podem impermeabilizar mais solo, exatamente porque se pretende que haja cada vez mais espaços verdes privados, o espaço verde público por excelência era efetivamente este, da Várzea Grande, e está ali, para mim, um exemplo daquilo que não é esta demonstração de sensibilidade ambiental. E depois, por último, um plano de ciclovias que fosse consensual, que fosse discutido por todos, em que todos percebêssemos para onde é que vamos e o que é que são estas ciclovias e como é que vamos alterar o nosso modo de viver dentro desta cidade de qualidade de vida de habitação. Muito bem, António Paiva. Pronto, para já temos aqui muitos temas para conversar, para desenvolver. Voltamos à proposta de Carlos Carvalheiro. Esta ideia de alterar o trânsito da Ponte Velha, mudando de sentido, quais seriam as vantagens, que impacto é que poderia ter, quais seriam as consequências? Na minha opinião, Tomar está destinado a ser avalanchado de gente com o tempo. A curto prazo vai tornar-se numa cidade de moda. A quantidade de iniciativas, quer do poder local, quer de iniciativas da sociedade civil,
implica, digamos, fazer sempre coisas para atrair gente. E, infelizmente, temos a experiência de Sintra ou de Óbidos que aqui em top. Na altura, quando há iniciativas, aquilo passou a ser insuportável ir a esses sítios, ver coisas tão interessantes e tão agradáveis. E Tomar pode sofrer esse risco se não começa a pensar no alargamento daquilo que poderíamos comumente chamar o centro urbano ou centro histórico. Nesse sentido, uma medida simples, pelo menos no meu ponto de vista, para efetivar era virar o sentido da Ponte Velha. Os carros que vinham de Leiria passavam a entrar diretamente, iam no sentido da Rua da Fábrica, não passavam, não iam estacionar por meio de uma zona verde, em frente ao restaurante Bela Vista, nem ali assim por ali, passava a ser pedonal, acabou. Tinham que entrar na Rua da Fábrica, entravam na Rua da Fábrica, evidentemente também tinha que inverter o sentido, e aí iam para estacionar num parque de estacionamento que é grande e que, tanto quanto eu tenho conhecimento, costuma estar só com metade da utilização, porque o resto até está fechado. Portanto, com a enorme quantidade de espaço ali, as pessoas tinham que sair pelas bocas do estacionamento, ou então a cidade aumentava naturalmente. Além de que isto poderia dar acesso a outros espaços que permitiam o crescimento de interesse, digamos, de atração de pessoas e de convivência também das pessoas da cidade, como seja, no caso concreto, a fábrica de fiação, por exemplo. E, portanto, no fundo, arranjar maneira de as pessoas irem para aumentarem a cidade, exemplo do que foi feito quando se inventou aquele alargamento da Igreja de Santa Maria do Olival do outro lado e da Ponte do Flecheiro, que permite que a cidade crescesse até aí com vantagem e com alargamento do espaço urbano. Muito bem. Ok. Estamos todos a imaginar como é que seria o fluxo de trânsito se o sentido fosse ao contrário. Imaginemos. Bom, voltando às propostas do António Paiva, curiosamente, o Carlos Carvalho falou de obras e de projetos que foram concretizados quando António Paiva foi Presidente de Câmara. Mas não estamos aqui para falar disso. Vamos então para a segunda sua proposta, António Paiva, tomar como motor, como um papel fulcral no desenvolvimento da região. É isso? Da região. Este papel da cidade parece-me que está claro, concordo com o Carlos Carvalheiro quando ele diz que, efetivamente, a cidade tem tudo para atrair cada vez mais pessoas. Deve estar ao nível daquilo que são as exigências de uma cidade desta natureza para que ofereça aquilo que acabei de referir no ponto anterior. Depois, tornar o concelho motor da região. E aqui, quando eu digo motor da região como, digamos, porta de entrada para a Floresta Central. Porque é o que é. A A13, a ligação entre a A13 e a A23 criou estas condições para que Tomar seja a porta de entrada novamente na Floresta Central. Com a inexistência, daqui a uns anos, quando entrei na Câmara, por exemplo, com a inexistência de autoestradas de ligação ao resto do país, o que acontecia é que o IC8 era a principal ligação de Castelo Branco para Pombal e para o litoral. Com a A13, Tomar passou a estar na boca, digamos, da Floresta Central. A valorização do Vale do Nabão, com toda esta zona Sicó-Alveiazer como espaço natural, é fundamental tê-la como a principal imagem daquilo que é a sensibilidade ambiental que o Rio Nabão, a norte de Tomar, merece. Por outro lado, centrar o novo papel das autoestradas, da A13 e da A23, nesta Floresta Central, para criar aqui, como Tomar, o polo de ligação entre o litoral e o interior. O Vale do Zézer já está ele próprio, digamos, como assumido com a Albufeira de Castelo de Bode e depois com todas as albufeiras. Falta uma coisa, falta assumir o ordenamento do território deste espaço, que Tomar tem de ter esse papel. No ponto seguinte, referirei melhor aquilo que penso no que diz respeito a este aspecto, porque acho que o Médio Tejo tem aqui um papel fundamental. Muito bem, sim senhor.
Carlos Carvalheiro, voltando à Ponte Velha, ao sentido de trânsito, que impacto é que poderias ter esta mudança, por exemplo, a nível do comércio? Bom, melhorava uma série de coisas. Claro, olha, primeiro começava a diminuir o trânsito na levada, porque as pessoas que quisessem ir de Leiria para Coimbra já não tinham que dar a volta à cidade e, portanto, podiam ir diretos. E, portanto, reduzia para metade o trânsito normal de quem faz o trajeto. Por outro lado, as pessoas, quando aquele enorme parque de estacionamento que existe, não faço ideia quantos carros são, mas são para cima de muitos, na sequência das pessoas saírem pelas bocas, inevitavelmente que têm tendência a, se forem turistas, se forem pessoas que vieram para conviver com Tomar, de tentar encontrar ali uma procura que não fosse necessariamente virem para o centro histórico, embora, claro que também possa ser. Mas este aumento de cidade para o lado do nascente, como eu há pouco referi, que foi feito na Santa Maria do Olival para o lado do Poente, do Jusante do Rio, a ideia tinha a ver com o facto de nós começarmos a pensar Tomar também com os pontos de interesse, nomeadamente, que não têm interesse nenhum neste momento. Podemos falar do Açude de Pedra, por um lado, podemos falar da fábrica de Feição, por outro, podemos falar da fábrica de Porto de Cavaleiros lá para outra zona, podemos falar da fábrica da Matrena, podemos falar de fábricas que não, a do Prado, pelos vistos, vai ter uma utilização, fábricas que não têm a zona da Póvoa com a zona das Lapas. Há um conjunto de, para já não falar, evidentemente, daquilo que já é dado adquirido, que é o Castelo de Bode e a Albufeira do Castelo de Bode. Há um conjunto de aspectos de reutilização destes edifícios que deixaram de servir para a indústria e que deve custar um dinheiro a destruir, no sentido de a sua reutilização cultural fazer uma atitude claramente ecológica de renovar aqueles espaços para uma utilização que às vezes podemos dar-nos ao luxo de termos, eu gosto de brincar com a situação, ganhar-nos à vontade, temos pelo menos dois, e não ser precisar de os fazer, e que também tinha assim um aspecto de construção suficientemente divertido. Temos um bom exemplo do Fatias de Cá na destilaria da Brogueira, diga-se passagem, não é verdade? Bom, António Paiva, vamos para a terceira proposta. Médio Tejo, mais coeso, maior coesão. Interveniente, em primeiro lugar, não é? Interveniente. Tomar continua a ser capital do Médio Tejo, na sua opinião? É a tal pergunta que eu colocar-me-ia nesta situação. Imagino que nós estaríamos agora a fazer esta mesma conferência em Torres Novas. Perguntar-se-ia, mas Torres Novas é a capital do Médio Tejo? Eu diria, responder a um ou ao outro é indiferente. O que era importante aqui era perceber em que medida é que o Médio Tejo pode, no contexto nacional e internacional, diferenciar-se das outras NUT 3 de Portugal. O que interessaria perceber é estas 250 mil pessoas, vistas de Espanha, ou vistas de França, ou vistas dos Estados Unidos, o que é que representam para elas este Médio Tejo. Este trabalho vai ter de ser feito, e vai ter de ser feito por o Médio Tejo. E o Médio Tejo, a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, infelizmente, nos últimos tempos, reduziu-se a um prestador de serviços às câmaras municipais. E isto não pode ser. Tem de se assumir como região. E quando digo isto, digo, por exemplo, só mencionando 2 ou 3 coisas. A primeira, o aeroporto. O aeroporto não é um problema da Barquinha. O aeroporto é um aspecto importantíssimo do Médio Tejo. O intermodal de Riachos. O intermodal de Riachos é fundamental para a região. O centro de logística, esta A23, entre a A1 e a A13, tem de ser o centro de logística de Portugal. Agora, como é que o assumimos? As revisões dos planos diretores municipais destes concelhos aqui à volta deveriam ter condições para desenvolver este espaço que vai entre Tomar, Barquinha e entroncamento. Todo este espaço que hoje passa completamente vazio, com a EPAL à direita, 1 ou 2 empresas à esquerda, deveria ser um centro de logística global onde houvesse uma pool de terrenos em condições de garantir este desenvolvimento. Mas para isso
o Médio Tejo tem de saber o que quer, tem de definir o seu projeto e tem de, digamos, consensualizar o papel de cada município no âmbito deste Médio Tejo. E só assim é que vai ser possível, digamos, termos um projeto coeso do Médio Tejo. Há uma coisa que eu não tenho nenhuma dúvida. Tomar, por excelência, é o espaço de habitação de qualidade, de condições de qualidade de vida no âmbito deste Médio Tejo. Sobre isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Quando me dizem, mas a habitação é mais cara em Tomar, não há nenhuma... Mas o preço está associado à quantidade de serviços que a cidade de Tomar presta. Não quero ser saudosista, mas o triângulo industrial Tomar, Torres Novas e Abrantes é passado. Se algum dia chegou a ser presente. Por uma razão para mim muito simples. Porque este núcleo principal acaba aqui em Constância. Ou seja, este núcleo urbano efetivamente pode contar com o Interland, digamos, com espaços que estão um bocadinho mais longe, como é Ferreira do Zezer ou Abrantes, mas este centro é aqui que está. Agora, cada uma destas instituições que pertencem ao Médio Tejo tem de saber afirmar-se. E, portanto, há muito trabalho para fazer e aproveitar esta centralidade do ponto de vista estratégico para desenvolver a região. Muito há a fazer nesse aspecto. Carlos, em relação às propostas de trânsito e de fluidez de trânsito, Tomar precisa de mais pontos? Sim. Poderia ser muito interessante ter uma na zona de São Lourenço, que permitisse fazer a circular de Tomar sem ter necessidade de vir. E bom, poderia ser também interessante na zona ali assim, junto ao sul de Pedra, criar-se a possibilidade de reativação daquele espaço, enquanto espaço de fruição e de procura, digamos, se houver capacidade para fazer um desenvolvimento de uma perspectiva cultural ou de animação nessa zona. O PDM, aliás, prevê 2 novas travessias, uma à montante, outra à jusante da cidade, mas pronto, para já está só no papel e não. Sim, no plano das intenções. A possibilidade de transferir, de mudar o sentido do trânsito na Ponte Nova era um ato administrativo relativamente simples. Na Ponte Velha era um ato administrativo relativamente simples e permitia que, não é uma situação obviamente perfeita, porque se fosse perfeito já toda a gente tinha feito isso, mas de qualquer forma permitiria ganhar cidade e ganhar convivência, que é para não se dizer que parece que Tomar é só o centro histórico e aumentar essa zona. Uma das consequências seria que quem quisesse vir de Nascente para Poente teria de utilizar a Ponte Velha ou a Ponte do Flecheiro, não é verdade? Desculpa, não percebi quando quem quisesse deslocar-se de Nascente para Poente teria de utilizar ou a Ponte Nova ou a Ponte do Flecheiro. Nascente para Poente, por exemplo, da Cidade Nova para a Cidade Velha. Com essa proposta... Usava a Ponte Nova, que tem boas vias, e usava a Ponte do Flecheiro. Aquela ponte é tão apertadinha, é tão perto de uma zona verde que é mesmo serviço de serventia para estacionarmos e para usufruirmos isso pedonalmente falando. Portanto, teria muitas vantagens, na sua opinião, a mudança do sentido de trânsito? Sim, muitas vantagens, sim. Ok. Elsa Ribeiro Gonçalves, agora é a tua vez de colocar questões, começando com Boa noite. Primeiro que tudo, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e saudar a iniciativa do Fatias de Cá. E então, pegando aqui na primeira proposta que avançou, onde fala que Tomar como cidade forte, limpa, verde e atual, para a Várzea Grande, já disse que então não concorda, ou pelo menos não era o projeto que defendia. Então, que projeto que defendia a nível então dos espaços verdes, de ser um espaço verde? Era um espaço verde por excelência. Na prática, a Várzea Grande deveria ser um espaço verde de excelência, ou seja, deveria, digamos, quase que replicar aquilo que já temos a norte de Tomar. O que é a Várzea Pequena, o que é o Mouchão, para sul, deveríamos estar a fazer o mesmo. A estação é um edifício bonito, bem feito, qualificado, coisa que não é o mercado, por exemplo. O mercado é um projeto feio, desatualizado e não condiz com Tomar.
é preciso pensar um projeto diferente para aquela zona. E, portanto, o que eu defendo, e sempre defendi, hei de continuar a defender, esta linha do Rio Navão tem de ser, digamos, a raiz de tudo quanto é o desenvolvimento urbano de Tomar, para conseguir esta captação de condições de qualidade de vida e de investimento, como dizia o Carlos Cavalheiro aqui há pouco. Concordar ou não com o sentido, naturalmente, se eu pus num sentido contrário, tenho as razões para ter defendido esse sentido, que aliás estava no projeto do Centro Histórico, mas parece-me importante responder perguntando o seguinte, que era, se calhar, fantástico dizermos. Por exemplo, nós olhamos para o Politécnico e pensamos assim, qual é o papel do Politécnico numa cidade como a de Tomar? Ou qual é o papel do hospital, do Médio Tejo, no Médio Tejo? Ou qual é o papel do Centro de Formação Profissional? E para mim só há uma resposta. É, no âmbito dos politécnicos do país, em que é que se destaca o Politécnico de Tomar? No âmbito dos centros de formação do país, em que é que se destaca o Centro de Formação de Tomar? No âmbito dos hospitais, em que é que se destaca o Centro Hospitalar do Médio Tejo? E depois, no âmbito do património, em que é que se destaca o Convento de Cristo? A resposta é simples. Devia ser tão simples responder quer para o Politécnico, quer para o Hospital do Médio Tejo, quer para o Centro de Formação. Quem dirige estas instituições tem de perceber o papel que tem de marcar a diferença no âmbito daquilo que são os seus competidores principais. É muito fácil pôr um Politécnico a pregar para jardins de infância. Mas não é isso que há uma se perde. falta de coordenação entre as várias instituições? Não, eu acho que falta mesmo uma definição concreta daquilo que é a sua missão e ser suficientemente exigente para estar ao nível daquilo que Tomar exige. Já voltamos então para falarmos mais desta questão da sustentabilidade, que aliás é um tema que está sempre nos nossos dias. Para já, Carlos Carvalheiro, ouvi com atenção a proposta que tem. Na prática, como é que essa proposta se implementava? Chegava-se ali, mudava-se o sinal de trânsito, era isso? Basicamente era preciso, porque senão as pessoas não percebiam como é que podiam fazer. Mas esse era feito, mas na verdade a pergunta que precisava de ser feita, julgo e pelos vistos, uma vez que a decisão foi no sentido descendente, o que é que levou a isso? Pensando eu do outro ponto de vista, que aquilo que permitia inverter era perder quem vem da Alameda 1º de Março facilmente corta para a Ponte Nova, tem bons acessos. Quem vem daquela zona mais ali assim do Bom Jardim tem a Ângela Tamagnini e volta a ter outra vez a Ponte Nova, que tem acessos mais largos e mais aquele bocadinho tão estreito da rua que vem da Alameda 1º de Março e que chega até à ponte, ao início da Ponte Velha, que passa pelo Santiria, aquilo era bom, era que fosse quase pedonal. Como é que a gente faz isto? Arranja de maneira que aquilo sirva para chegar a um parque de estacionamento. Então, havendo os carros que desciam da Alameda 1º de Março podiam descer até à Rua da Fábrica e viravam para a esquerda obrigatoriamente. E os que subiam também viravam para quê? Para estacionarem e ficarem sossegados com alguma rapidez. Porque realmente é muito complicado chegar àquele parque. Parece um entroncamento, é preciso um curso para a gente saber como é que a gente chega lá. Que aquilo não é fácil, chegar lá e numa cidade onde se fala tantas vezes de problemas de estacionamento. Pois, portanto era a minha sugestão. Então... Sim, eu acrescentava uma coisa. O Carlos tem razão, mas como sabe, estava previsto no plano de salvaguarda do núcleo histórico o parque de estacionamento da Quinta da Anunciada. Ou seja, mal se descia a Rua de Leiria, naquele vale para cima, estava aí, no âmbito do plano de salvaguarda, previsto um parque de estacionamento. Ou seja, ainda falta fazer mais um parque de estacionamento. Haveria este que está na estação, haveria o do centro desportivo, o que está atrás da Câmara, mais aquele que ali está. E, portanto, havia um losango com parques de estacionamento em cada um dos cantos. E falta desse vale, que permitiria que quem vem por ali estacionasse imediatamente aí e esse problema ficava resolvido. A dada altura até cheguei a defender que se voltasse a empedrar toda a zona da Levada.
porque tornar permeável, digamos, todo aquele espaço da levada seria interessante, porque a cidade está a pedir para conviver com o rio, o centro histórico, a conviver com estes espaços verdes. Isto vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Há estas interrupções, etc., mas mais tarde ou mais cedo é isto que vai acontecer. E, portanto, com esse parque de estacionamento, a questão da inversão ou não do trânsito ficava resolvida. Antes de passarmos então ao Conselho Promotor da Região, gostava de tocar na questão das ciclovias. Considera que neste momento temos ciclovias a avulso? Pelo que entendi, quando diz que não há um plano para ciclovias, parece que as ciclovias que existem na cidade foram um bocado semeadas. Não temos ciclovias. As que existem. Não temos ciclovias. Não é? Quem anda de bicicleta sabe. Eu gosto mais de correr do que andar de bicicleta, mas corro 20 km e correr 20 km fico satisfeito. Quem faz bicicleta sabe que fazer 20 km não é nada. E, portanto, quando vê 100 metros aqui, 200 acolá, 300 acolá, não tem nenhuma ciclovia. Porquê que acha que isso aconteceu? Assim, Falta de planeamento? não sei, nem me interessa muito o porquê é que aconteceu. Interessava-me mais era perceber o que é que vai acontecer. E o que teria de acontecer numa cidade que se diz sustentável, que quer ser moderna, quer acompanhar aquilo que as cidades atuais exigem, tem de ter um projeto de ciclovias e até de, digamos, percursos pedonais perfeitamente definidos e consensuais, em primeiro lugar, perante a população que cá vive, perante a população que o utiliza. Para que seja fácil eu perceber assim, não, eu vivo na Alameda e se eu quiser ir a pé até ao centro histórico, eu faço este percurso. Ou se eu quiser utilizar a bicicleta para ir ao hospital, eu sei onde posso parar a bicicleta e sei que ciclovia é que vou seguir. Ou se eu sou aluno e vivo dentro do centro histórico e quero ir até ao Politécnico, posso usar a bicicleta porque alugo as bicicletas aqui e elas vão-me ser, digamos, posso devolvê-las acolá. E, portanto, tudo isto poderia fazer algum sentido. E assim o que acontecia era, quando fizesse um percurso na mata, por exemplo, não ia encontrar lá uma destas trotinete abandonada a algures, sem condições, porque é evidente, quem foi para ali, onde é que poderia ter posto a trotinete? Algum dia diz, olha, ponha aqui. Não está lá dito onde é que deve pôr ou deixar de colocar, e, portanto, cada um coloca onde lhes apetece. Portanto, este tipo de coisas, ou seja, viver a cidade como um condomínio fechado, aberto, é o ideal de uma cidade de interior. E Tomar tem estas características para o ser. Há muito poucas cidades que tenham estas condições. E eu era capaz de lhe dizer, a não ser algumas capitais de distrito, não vê cidades como a de Tomar no país. Não há nenhuma dúvida. Qualquer pessoa em termos de qualidade de vida? Não, em termos de se prestar a todas estas atividades que acabei de falar. Tens mais alguma questão? Sim. Carlos, quem é que, na sua opinião, é o principal, são os principais prejudicados com esta situação do trânsito? Para já o erário público, porque temos um parque de estacionamento que não está a ser usado, não é? Não, eu não falava em prejudicado, eu falava em futuro. É inevitável que Tomar vai ser atingido por chusmas de bárbaros turistas. E então é preciso prevermos isso, tratá-los bem, que é para eles nos tratarem também bem a nós, e criar condições para que isto seja mais alargado, que haja mais pontos de interesse. Eu nem falei no Convento de Cristo, por óbvio, mas gostava de falar dos Pegões. Os Pegões é um sítio extraordinário para as pessoas irem passear e estar, mas aquilo não tem sítio, tem um pequenino sítio para estacionar, mas não tem sítio para usufruir, ou um sítio onde se possa tomar uma bebida, assistir ali ao fim da tarde, ou ao nascer da manhã, é mesmo um sítio bom e bonito. Era preciso criar vários focos de interesse para garantir que, quando aparecer muita gente, e não estou a falar da festa dos tabuleiros, que essa está toda concentrada no desfilar do cortejo, que houvesse possibilidade das pessoas sentirem que podiam estar a conviver com Tomar de diversas formas e feitios, e com isso renovar. Como isso vai acontecer inevitavelmente, era só por caber. E aí criar condições para que o Parque Verde que
que temos fosse Parque Verde e não passam nada de carros ali ao lado do Estado. Depois temos... quer dizer, a mim parece-me que há de ter alguns problemas a implementação disso, e não faço ideia se as pessoas estão ou não estão de acordo com isto. Mas a mim pagam para eu dar a dizer o que é que Tomar precisa, e a minha proposta é esta. Continuo. Sim, força. Então, passando então a Tomar como motores da região, como é que Tomar pode se tornar efetivamente motores da região? Ora bem, como é que eu estava a falar do Conselho de Tomar. Sim. O papel do Conselho de Tomar, Tomar tem 2/3 da sua área é florestal. O Médio Tejo tem uma área brutal que é florestal. Nestes 2.440 km² que tem o Médio Tejo, a componente florestal é forte e as condições de ordenamento do território ainda são muito débeis. E, portanto, esta criação de condições para usufruir daquilo que é a principal ligação à floresta parece-me absolutamente fundamental. Ou seja, não devemos deixar que sejam concelhos como Ferreira do Zezer, ou Vila de Rei, ou até a Sertã, digamos, definirem os seus pequenos projetos, mas integrar estes projetos como um todo, para que se consiga com que, de alguma forma, todo o Médio Tejo esteja também associado àquilo que são os projetos de intervenção na floresta. Então o que está a dizer é que Tomar não tem sabido aproveitar esse potencial da floresta, porque realmente quando falamos de Tomar não associamos É muito fácil. à floresta, não é? Sim, nós não fluviais de Vila de Rei, desta e daquela, são bandeira azul. Pronto. Praias fluviais são praias fluviais. Praias fluviais tiveram outra época, são de outro tempo. Agora estamos a falar em quê? Em percursos por dentro da floresta, em que conhecer a diversidade que a floresta tem para nos oferecer. Onde é que está este trabalho? Onde é que estão estes estudos? E isto é que me parece que é fundamental. Eu ia, a preparar esta intervenção, fui procurar as atas do Médio Tejo, para tentar perceber aquilo que tem sido feito nos últimos tempos. É um desafio. Procurem. Sobre floresta? Não, seja sobre o que for. Posso? Pronto. Qual é a pergunta que eu não fiz que gostaria que eu tivesse feito? Porquê é que nós não temos um parque temático em Tomar? Quero dizer, Tomar está inegavelmente ligada à questão da história de Portugal, com as pessoas que souberam ser discretas ou souberam ser secretas. O Gualdim Pais era mais conhecido, que era o grão-mestre de uma ordem absolutamente iniciática, que pareceria guerreira, mas que aqui, na verdade, eles depois entregaram esse papel depois lá no Alentejo, quando fizeram a Ordem da Viz, e aqui dedicaram-se mesmo durante 200 anos a trabalhar quietinhos dentro de um monumento, a aprender coisas e a prepararem coisas que sabemos que depois vieram dar a grande aventura dos portugueses no mar. Depois a história do Dom Dinis, quando ele transforma isto na Ordem de Cristo, continuando a Ordem de Cristo a fazer isto, e pegamos no Infante Dom Henrique. Depois, na sequência do Infante Dom Henrique, tivemos uma governadora da Ordem de Cristo que foi uma mulher, e que era familiar e que está absolutamente esquecido. Depois, na sequência disto,